Muito boa noite a todos. Estou aqui mais uma vez, pastor Isaías, junto com minha família, minha esposa, meus 3 filhos, para cultuarmos ao nosso bendito Salvador e para fazer isso de maneira que seja proveitosa ao povo a quem a gente tem servido, os irmãos de Redenção, a Carape, os irmãos do Timbó e do Vila das Flores. Estamos fazendo isso usando essa rede social. Acreditamos que podemos beneficiar nossos irmãos, bem como também através das redes deles alcançar outros também com a mensagem da palavra de Deus, com o testemunho de Jesus Cristo. Nossas ferramentas tecnológicas não são das melhores, não há uma imagem tão boa, mas nossa maior preocupação é com o conteúdo. Por isso peço que avise caso não esteja ouvindo a voz, caso tenha caído o sinal. Pode ser aqui com a minha rede, pode ser com a sua, pois as redes estão superaquecidas, superutilizadas. Mas façamos bom uso nos minutos que se seguem nessa transmissão ao vivo. Eu gostaria de começar, antes do tempo propriamente dito de adoração e de edificação mútua, eu gostaria de começar dando alguns avisos. E óbvio que eu tenho em mente o povo a quem eu tenho servido mais de perto e diretamente, pessoalmente, né? Pensando em Redenção, Acarape, Timbó, Vila das Flores. A grande questão no meio desse atual momento que vivemos é até quando vamos ficar nessa situação? E eu, pessoalmente, como um pastor, como um pai de família, como um líder, eu vou ter que me pronunciar e tomar algumas decisões, bem como tenho tomado em outras ocasiões. Então, vou tratar com mais detalhes nos nossos grupos das igrejas, mas queria já dizer para os irmãos que nós continuamos firmes em ficar em casa, nessa clausura, digamos assim, pelos motivos corretos. Nós não estamos em casa resguardados por medo da morte. O cristão não deve temer a morte. Um cristão que teme a morte ou ainda é muito infante na fé, muito infantil, imaturo, muito novo, ou ele realmente carece de convicções se verdadeiramente creu. Então por que é que estamos em casa? Nós estamos em casa por obediência às Escrituras Sagradas. Ponto. Assim, nós honramos ao Senhor. A Bíblia diz para a gente obedecer às autoridades instituídas por Ele, as autoridades do Estado. Então, houve um decreto do governador que vence no próximo domingo. Então, até lá, estarei plenamente obedecendo e acatando esta autoridade. Também estamos fazendo isso porque a Bíblia diz para amar o próximo. Então, nós estamos nos resguardando e mostrando que nós temos cuidado com as pessoas. Nós também estamos fazendo isso por prudência. Nós não vamos tolamente nos atirar numa situação de risco. No entanto, lembra, nem as autoridades governamentais, nem a prudência, nem o amor ao próximo podem ser usados como obstáculo ou bloqueio para que nós vivamos o Evangelho. Por exemplo, se porventura tivesse agora um decreto de que durante 2 anos as igrejas não podem abrir, então vamos obedecer às autoridades, não vamos 2 anos nos reunir. De maneira nenhuma, na minha opção, na minha maneira de entender. Então, assim, eu estou planejando, me organizando, orando e decidindo, e aí vou tratar de detalhes com a igreja nos devidos grupos, mas após o vencimento desse decreto, que é domingo, então na próxima semana eu estarei me organizando para começar as reuniões. Provavelmente não será nos nossos prédios, talvez em lares, daqueles que querem, daqueles que podem, com os devidos cuidados. Tomaremos cuidado com aquele grupo de risco,
Enfim, trataremos os detalhes, não de uma maneira abobalhada, não. Mas já testemunhamos junto às autoridades e junto à sociedade de que nós queremos o seu bem. Mas pode chegar momentos onde a igreja precisa mostrar que ela tem outras coisas para fazer. Congregar é uma delas, testemunhar, coletivamente viver, isso são valores bíblicos dos quais nós não abrimos mão, não podemos abrir mão. A grande questão sempre é quando. Isso, com sabedoria, a gente vai entendendo da parte do Senhor. Então, são alguns detalhes. Outra informação, estamos nos esforçando para socorrer a pessoas que estão em carência de alimentos. Convenhamos, irmãos, é fácil para nós falarmos, vamos ficar em casa. Ora, normalmente quem está falando isso somos os que têm condição de ficar em casa. Mas quantas pessoas nessa nação não têm essa possibilidade? Se ficar em casa, morrem, não tem o que comer. Então, cautela com o radicalismo de ir para a rua ou não e tal. Tenta dar uma dosagem de prudência e sabedoria em tudo isso. Então, nós estamos tentando socorrer pessoas que a gente sabe que carecem nas nossas comunidades. Se você quiser nos ajudar, por favor, entre em contato privadamente para que possamos lhe dizer como ajudar-nos nesse socorro, ok? Então, muito boa noite a todos os que estão se manifestando aí, dando boa noite, vários irmãos queridos, alguns que eu não vejo há muito tempo, uma satisfação tê-los nesse momento. Bom, agora o que vamos fazer? Adorar. Eu confesso que é meio estranho, né? Um culto assim e tal, mas lembra que o que faz o culto é ter um adorador e um a ser adorado. Então, se eu estiver sozinho, adorando o meu Senhor, então isso é um culto. Estamos fazendo isso agora com muitas pessoas. Temos um bom grupo aí já presente, online. É um culto. É estranho, é um tanto quanto frio, mas é um culto ao Senhor. E hoje estou aqui com a camisa de Cabo Verde, para lembrarmos também de orar por este continente africano, por aquele continente africano do qual Cabo Verde faz parte. Sabemos que, infelizmente, é um continente que muitas vezes fica esquecido em muitas questões. Então devemos orar. A África também está nesse mundo, óbvio, mas às vezes parece que não está. Ouvimos falar incansavelmente Europa, Estados Unidos, Brasil, mas esses dias falando com um pastor amigo meu, ele disse, pastor, nos dá notícia da África, né? E aí eu tive que procurar nas redes e enviar para o irmão, porque não se fala muito, mas nossos irmãos e amigos em África estão também passando por essas aflições, né? Então lembre-se de orar, é o que faremos agora, orando ao Senhor, pedindo por este ato de adoração, por este culto, pelo continente africano, pelo Brasil, pela Europa, pela América, pelo mundo. Vamos orar? Ore comigo. Coloque na sua mente e no seu coração que estamos em momento de adoração ao Senhor do céu e da terra. Ele há de se compadecer e fazer com que a sua vontade, a sua bondade se manifeste de maneira gloriosa, tal que nós nem compreendemos como Ele faz, mas Ele pode, pois para Ele nada é impossível. Oremos. Grande Deus, Criador dos céus e da terra, em nome de Jesus Cristo, Teu bendito Filho, nosso eterno Redentor, nesse momento nos aproximamos de Ti, Senhor, em oração. Eu com minha família, para Te adorar aqui em casa, e junto com tantos filhos e filhas Teus e Tuas que estão nesse momento acompanhando este ato de adoração, virtual, mas real. Ó Deus, seja engrandecido nas nossas vidas. Rogamos que o Senhor receba esse ato de adoração, esse culto. Que o Senhor se satisfaça com o que estamos fazendo. Que a sua glória, o seu nome bendito,
seja amado nessa adoração, seja exaltado nesse ato. Que a tua palavra seja o centro da meditação, da reflexão, que vão moldar as nossas ações. Pai querido, te peço por este planeta. Tu criaste esse planeta para a tua glória. Tu mereces ser adorado por ele. Mas esse planeta se afastou de ti. Ó Deus, como nos afastamos. E tu graciosamente te aproximaste de novo. Vieste aqui para nos dar a oportunidade de retornar pelo caminho do arrependimento. Um presente da graça e da misericórdia de Deus. E muitos têm voltado, Senhor, porque Tu és bom, muitos têm voltado. Mas ainda há tantos rebeldes que não Te amam, Senhor, que não Te temem. Ajuda-os a voltar, Senhor. Socorre-os na falta de fé. Ó Deus, Te pedimos por esse momento onde o planeta surta diante de um vírus. Ó Deus, fortalece o Teu povo, que não haja entre o Teu povo quem tema a morte. Pelo contrário, que o Teu povo seja sábio, prudente e ousado para dizer para as pessoas que a morte se foi. O poder da morte se foi sobre aqueles que confiam naquele que venceu a morte. Nos ajuda a avançar com o Evangelho, Senhor. Sim, nos dá sabedoria, prudência, respeito à Sua palavra e por isso sujeição às autoridades, mas até que nos dê sabedoria para perceber esse ponto e não fugirmos. Se preciso for, não fugirmos do perigo e da ameaça, se para isso for preciso, para que possamos manter e viver a nossa fé em obediência ao Senhor. Ajuda-nos a Te adorar nesse momento, ó Pai querido. No nome de Cristo Jesus eu peço. Amém, Deus. Amém. Eu gostaria de lhe convidar a cantar uma canção de adoração ao Senhor. É um corinho de adoração ao Senhor. Por favor, cante conosco. Minha filha vai tocar e a gente vai cantar aqui. Eu espero que você possa se concentrar em adoração. O corinho diz: adorarei quando olho Tua santidade, quando vejo Tua formosura, quando tudo obscurece, quando tudo se apaga devido ao Teu esplendor. O que eu vou fazer? Eu adorarei. Adoremos, povo de Deus. Cante conosco que você sabe, adore na sua mente, no seu coração. Quando olho Tua santidade, quando vejo Tua formosura, quando tudo se apaga devido ao Teu esplendor, quando sinto gozo no Teu coração, quando Tua santidade reina em mim, quando tudo obscurece devido ao Teu esplendor. O que devemos fazer? Adorarei, eu vivo, ó Senhor, só pra Te adorar.
amém. Que seja assim em todos os momentos. A meditação tem a ver com isso. Como todo cidadão que está aí vivendo enclausurado, né? Talvez não é a melhor palavra, mas é esse mesmo, esse termo permite. Eu também estou acompanhando os noticiários. E uma das coisas que hoje eu vi muito nos noticiários, começou a surgir, é o assunto fé. Os telejornais da Globo hoje começaram a se preocupar com a fé. Não somente da Globo, mas outros começaram a falar nisso. Pelo menos nos 3 momentos hoje em telejornais eu vi o assunto da fé. Nas redes sociais é comum, não é? O presidente agora assinou um decreto dizendo que as igrejas podem abrir, por exemplo. E aí o assunto da fé está fervilhando. E aí a apresentadora do telejornal da Globo disse, após uma matéria onde falou de fé, ela disse: esse é um bom momento para ter fé. Eu queria falar sobre isso. Você acha mesmo, você concordaria com isso? Que esse é um bom momento para ter fé? Calma lá, não vá respondendo logo não. Pense bem no que você vai responder. É possível que muitas pessoas concordem com isso. É possível e até provável que muita gente concorde com isso. Esse é um bom momento de ter fé. E aí alguns poderiam até provar que esse é um bom momento de ter fé. Como é que provariam isso? Por exemplo, puxa vida, faz tempo que eu não abro a Bíblia. Vou voltar a ter fé. Vou abrir a Bíblia. Vou botar a Bíblia bem aberta na sala da casa, porque faz tempo que essa casa não tem fé. Ou outros talvez digam, não, esse é um bom momento de ter fé. Vou voltar a fazer as preces. E por aí vai, as mais grandes desculpas. Esse é um bom momento de ter fé. Vou ajudar os mais carentes. Com isso, concordando com o que o momento muitos estão dizendo, não é? Um bom momento de ter fé. Deixa eu lhe dizer uma coisa. Se você pensa dessa forma, você não tinha fé antes, portanto nunca deixou de ter, porque você não pode deixar de ter o que você já não tinha. E se você está achando esse um bom momento para ter fé e acha que agora está tendo porque é um bom momento, também você não tem. A fé não é o que as pessoas têm considerado. 2 coisas equivocadas que as pessoas consideram sobre a fé. Primeiro, amuleto. A fé não é um amuleto. O que é um amuleto? É algo que a gente se agarra na hora da aflição. É um remédio, é para remediar. A fé não é isso. A fé de Jesus Cristo, a fé de Deus, a fé da Bíblia, não é isso. Não é algo que você se apegue na pressão, no momento. Também a fé não é um pensamento positivo. O ser humano religioso, só religioso, ele considera a fé um amuleto. A tradição é muito boa disso. Mas o homem cético, ou até mesmo o ateu, ele considera a fé como um pensamento positivo. Por exemplo, agora é um bom momento de crer, vou lá, vou acreditar, vamos lá, vamos fazer uma corrente de fé, vai dar certo, vai dar certo. Isso não é fé. Isso é pensamento positivo, amuleto, mas não é fé. Vou ler com os que queiram, que tenham a Bíblia aí, ou com os que queiram ouvir um dos textos mais usados no momento como esse.
Estão dizendo aí que a internet está caindo, né? Mas pode ser que seja a de vocês, porque a minha tá bem. Quando a minha trava, o meu vídeo para. E aqui não parou. Ok? Então dá uma verificada na net de vocês, por favor. Pois bem, então como alguém já escreveu aí, isso não é fé. Se a fé é para um momento e não para a eternidade, então não é fé, tá certo? É tradição, é amuleto, é pensamento positivo, mas não é fé. Aí você vê, para que é que serve tradição, amuleto, pensamento positivo? Serve para quê? Só é para um momento? Então fique com isso por um momento. A fé de Jesus Cristo, a fé que Jesus dá, que Ele criou e Ele dá, que é a fé de Deus, é a fé que está explicitada na Bíblia, ela é algo que parte do momento em que você recebe para sempre. Para sempre. Enquanto tiver vida, essa fé estará. Ela passa por percalços e ela se fortalece e fica mais firme. Mas ela não é empregada. A internet caiu. Pronto, a minha internet falhou, mas já voltou. Então a fé bíblica não é uma fé passageira. Vamos para o livro dos Salmos. Olha só. Se o livro dos Salmos falasse, hein? A minha internet falhou novamente. Vamos lá, vamos continuar e vamos tentar. Se o livro dos Salmos tivesse uma boquinha e falasse, eu creio que ele reclamaria com a humanidade, não é? Nesse momento, porque quantas pessoas têm lido os Salmos ultimamente por causa da crise? Quantos lares não voltaram a abrir o Salmo 23? Senhor meu pastor, nada me faltará. Salmo 91, cairão 1000 à minha direita, 10.000 à minha esquerda, mas eu não serei atingido, né? E o Salmo 125, vamos para ele, é esse que eu quero ler. Salmo 125. São 5 versículozinhos, mas muita gente voltou a ele. O título dele é Fé Inabalável. Eita, que eu estou precisando de uma fé inabalável, diz alguém, não é? Bom, possivelmente seja verdade, mas não como algo momentâneo. Salmo 125. Os que confiam no Senhor são como o monte Sião, que não se abala, firme para sempre. Como em redor de Jerusalém estão os montes, assim o Senhor em derredor do seu povo, desde agora e para sempre. O cetro dos ímpios não permanecerá sobre a sorte dos justos, para que o justo não estenda a mão à iniquidade. Faze o bem, Senhor, aos bons e aos retos de coração. Quanto aos que se desviam para sendas tortuosas, levá-los-á o Senhor juntamente com os malfeitores. Paz sobre Israel. Então aqui está um dos textos que nesse momento com certeza está sendo mais consumido, devorado aí por muita gente. Especialmente por aqueles que acham que esse é um bom momento para ter fé. Não caia nessa. Se você é do tipo que considera esse como um bom momento para ter fé e ontem não era, e quando essa crise passar não será mais um bom momento de ter fé, não perca tempo com isso não. Perca tempo com isso não, vale a pena não. Olha, tá vendo esse copo aqui com água? Ele só mata a minha sede se eu beber. Não adianta eu saber que aqui é um copo com líquido dentro. Esse líquido, se passar pela minha boca, descer pela minha garganta, vai aliviar o calor e a sede do meu corpo. Não adianta saber isso aqui. Tem que beber. Então de que adianta você falar de fé, ouvir falar de fé, mas não tomar isso? Não entender isso de uma vez para sempre, ficar brincando de fé. Faça isso não. É muita tolice ficar vivendo assim. Então, se porventura você caiu nessa, corrija-se, é um bom momento. Momentos de crise são bons para reflexão. Por exemplo, eu sou uma pessoa que eu de fato creio em Jesus Cristo. De fato, Jesus me deu fé. Então, um momento como esse de crise serve para eu ver isso.
Eu disse, puxa vida, eu sei como era eu antigamente. Hoje eu ajo diferente diante dessa situação. Então eu de fato hoje tenho fé. Então, algumas coisas assim ajudam. Não, se você só vai pensar em fé na hora da aflição, então não é fé que você está atrás. Você está atrás de um amuleto, você está atrás de conforto da sua tradição religiosa, da sua mente religiosa. Você quer ter pensamento positivo, mas não é fé. Então, olha só, se você se apoia nesses textos para ter fé nesse momento, não vai dar certo. Não vai dar certo. Vamos lá para o Salmo 125. Ele diz que os que confiam no Senhor são como o monte Sião. Não se abala, é firme para sempre. Então você lê isso e diz assim, tá vendo aí, ó, esse momento agora, minha fé tá assim, inabalável. Tá não. Não é possível. Baseado nesse texto, não. O texto está falando que os que têm fé inabalável são aqueles que confiam no Senhor. E se você tem esse tipo de fé, não é no Senhor que você confia. Você está confiando ou na sua tradição religiosa, na sua ideia de religião, de proteção religiosa, ou você está confiando na Bíblia como um amuleto, uma coisa que você toca, um pé de coelho, você toca agora e então lhe abençoa, ou você está confiando num pensamento positivo, não é no Senhor. Ele está falando dos que confiam no Senhor. Confiar é interessante, eu estava observando hoje um pouco mais essa palavra, e ela tem a ver com se encostar em quem é fiel. Se escorar em quem é fiel. Com tudo que você tem, se escorar em quem é fiel. Confidere é uma das expressões que eu estava pesquisando. Eu te pergunto, você, com tudo que você tem, você se escora no Senhor? Ontem, com tudo que você tinha, você se escorava nele? Você tem um compromisso de amanhã, quando o coronavírus passar, você continuar com tudo que tem, se escorando no Senhor? Ou é só o medo que está fazendo você pensar em fé? Se for, saia dessa. Para que isso? Não vale a pena. A fé só vale a pena se for para vivê-la de fato e de verdade. Senão não vale. Encare o juízo de Deus um dia, você vai encarar. Mas você vai encarar ele sem fé nenhuma ou com essa fé falsa. O melhor é ter fé verdadeira. Com tudo que você tem, se escolhe no Senhor. Hoje, agora. E mesmo que você comece isso hoje por medo, peça ao Senhor que transforme esse medo em fé verdadeira. Mas que não seja só algo desse momento. Faça como o pai do menino endemoniado que encontrou Jesus. E disse, Jesus, cura o meu filho. E Jesus disse assim, se creres. E ele disse assim, me ajuda na minha falta de fé. E Jesus o socorreu. Então vá para Jesus e diga, Jesus, eu nesse momento estou me aproximando da tua palavra, estou ouvindo até umas pregações por aí que eu nunca ouvia, porque eu estou com medo. Mas eu estou entendendo agora que essa fé que eu estou tendo agora não adianta de nada, não, é só medo. Então, por favor, Jesus, transforme esse medo em fé. Faça com que isso permaneça mesmo depois dessa enfermidade, dessa crise passar. É isso que você precisa fazer. Se você é um crente, está nas igrejas e está em casa com medo da morte. Se você é um amigo da fé, um amigo da igreja, mas não é parte da igreja, faça isso. Então o texto está falando que os que confiam no Senhor, os que com tudo que têm, se escoram, se apoiam naquele que é fiel. Por quê? Porque ele é fiel. Ele consegue me suportar, me sustentar. Então se escore nele. Os que se escoram nele, que confiam em quem? No Senhor. No Senhor. E o texto, se você está com a Bíblia aí, vai ver que todas as palavras de Senhor estão com letras maiúsculas. Então está falando de um Deus específico, Yahweh, que comumente as pessoas querem chamar de Jeová. É esse Yahweh. YHWH.
É os que confiam nele, nesse ser, essa pessoa. Não é confiar na igreja, seja ela qualquer que seja. Não é confiar numa instituição religiosa, não importa quão renomada seja, quão antiga seja. Não é confiar na igreja evangélica, batista, Assembleia de Deus. Não é confiar na igreja católica. Não é confiança em outra coisa, em outro ser, a não ser nesse Deus. YHWH é o Deus criador de todas as coisas. É confiar nele. Ô meu amigo pastor israelito, a minha aqui tá boa, não tá travando não. Talvez seja a sua, meu amado. Por favor, dá uma verificada aí, vou continuar aqui. Pois bem, então é os que confiam no Senhor. Não é confiar num pastor, nem no Papa. Não, mas aquele pastor é legal. Às vezes eu quero pensar que eu seja legal, então eu gosto de pensar que alguém me acha legal. Então perdoe aí o meu ego. Mas não, eu vou ouvir porque é o pastor Isaías, vai ser uma bênção, vai me transmitir paz. Caia nessa não. O pastor Isaías é outro carente, outro necessitado do Senhor. Então se quiser se abraçar comigo para nós dois chorar e clamar a Ele que nos socorra, estamos juntos. Mas eu creio nele. Eu espero que você também, só nele. Então, é os que confiam no Senhor, nesse Senhor, Criador dos céus e da terra, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Ele que veio aqui na pessoa do seu Filho bendito Jesus Cristo, aquele que habita no crente por meio do Espírito Santo. É esse. Você confia? É nesse que você confia? Ou é só por um momento? Se a sua fé é a fé do momento, estão dizendo que está sem som. Mais alguém percebe isso? Se mais alguém percebe isso, então pode ser a minha net. Tem mais alguém? Tem o Júnior Martins dizendo que está sem som. Se tiver todo mundo sem som, não adianta eu continuar. Ok, estão dizendo que está normal. Então, deve ser problema no seu áudio, ô Júnior Martins. Pois bem, então, os que confiam, que com tudo que tem se escoram naquele que é fiel, se escoram no Senhor Criador do céu e da terra, esses não se abalam. Não se abalam. Não se abalam, não treme. Tem terremoto, mas a montanha não cai, porque esses confiam no Senhor. Diz que como em redor de Jerusalém estão os montes, assim o Senhor está em volta do seu povo. Aqui está o motivo. Por que é que essas pessoas não se abalam? Porque elas estão confiando naquele que está ao seu redor. Elas se escoraram com tudo que têm, ou confiaram naquele que é fiel e está ao seu redor. A Bíblia diz que o anjo do Senhor acampa ao redor dos que o temem e os livra. Você quer ter medo de quê? Você quer ter medo de quê? Como é que alguém tem medo servindo a um Deus que disse um negócio desse? Como é que dá para ter medo se você confia no Deus que diz isso? Eu estou ao redor de vocês, por isso não se abalem. O anjo do Senhor está acampado ao redor. Ele não está só passeando, ele acampa ao redor dos que os temem. Então, de novo, se a sua fé é desse momento, por causa da crise, então dificilmente você vai ter essa paz, essa segurança. Porque é uma fé falsa, é momentânea. Mas se a sua fé é esta fé inabalável, com tudo que tem você se escora naquele que é fiel, então ele está à sua volta e vai lhe proteger. Com tudo que tem, se escore naquele que é fiel. Confie no Senhor. Agora, eu preciso falar um pouco com aqueles que porventura estejam ouvindo ou venham a escutar isso depois.
e de repente achem que Deus tem o dever de proteger todas as suas criaturas e que isso aqui vale para todos. Não é bem assim não. Primeiro porque você sabe que nem todos confiam no Senhor, certo? Segundo porque o próprio texto diz, no verso 2, como em redor de Jerusalém estão os montes, assim o Senhor em derredor de quem? Do seu povo. Do seu povo. Desde agora e para sempre ao redor do seu povo. Ah, mas talvez você diga assim, não, mas todos são povo de Deus, todo mundo é. Não, senhor. Todos são criaturas de Deus. Criaturas. Ser criatura de Deus não me faz ser povo de Deus. A Bíblia deixa isso bem claro. A Bíblia diz que é somente aqueles que receberam Jesus Cristo, crendo nele, que recebem o poder de deixar de ser criaturas e passar a ser filhos de Deus. Então esse é o seu povo. E esse texto de Salmo 125 diz, o versículo 3, o cetro dos ímpios não permanecerá sobre a sorte dos justos. Portanto, o texto já deixando claro que existem ímpios e justos. Qual desses dois grupos você acha que é o povo de Deus? Os ímpios? O que é um ímpio? Ímpio é um pecador que ama ser pecador, ama o pecado, ama os seus vícios, se lambuza neles com prazer. Eles até têm medo da hora de uma crise. E eles até desejam ter uma fé que lhes sirva de amuleto na hora da crise. Mas essa não é a fé verdadeira, essa é a fé do ímpio. Logo que a crise passar, ele demonstra toda a sua rebeldia contra Deus e o seu amor pela impiedade. Esse é o ímpio, não é povo de Deus. O povo de Deus é aquele que é justo. Não porque é justo em si, mas porque foi justificado pela fé em Jesus Cristo. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz em Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Esse é o justo. Então perceba claramente que nem todos são o povo de Deus. Então, os que confiam no Senhor, os que com tudo que tem se escoram nesse que é fiel, Criador dos céus e da terra, e por isso ele se coloca em torno e os protege, esse protege o seu povo, não o ímpio, o seu povo. Depois ele diz, verso 4, faze o bem, Senhor, aos bons e aos retos de coração. De novo, ele está distinguindo a respeito de quem é esse povo de Deus. São os bons e retos de coração. Por que é que eles são bons e retos de coração? Porque eles dão esmola, socorrem os outros? Não. O que é que faz um coração torto ficar reto? Existe alguma ferramenta, alguma oficina que faz isso? Não. O que é que faz com que um coração que era torto, porque todos nasceram tortos, o que é que faz com que o coração possa ficar reto? A graça de Deus, a benevolência do Senhor, o Espírito Santo que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Então, de novo, são aqueles que foram justificados. Esse é o povo de Deus. Seu coração foi endireitado? Foi quando? No dia que foi batizado, é isso? Batismo não endireita coração. Foi no dia que foi recebido na Assembleia como membro de uma igreja? Ser recebido como membro de uma igreja não endireita teu coração. Batismo é coisa boa, o crente tem que praticar. Ser membro oficial, direitinho de uma igreja é coisa boa, o crente tem que praticar. Mas confiar nessas coisas é suicídio espiritual. Não faça isso. Como é que a gente pode ser justo, bom e reto de coração? Jesus Cristo é a resposta. Ame-o, aproxime-se dele, arrependa-se, caia aos pés dele, clame por ele. O Senhor é a resposta. O Senhor é a única resposta. Portanto, veja bem, de novo está distinguindo o povo de Deus e o povo que não é de Deus. Os justos e os ímpios. Por fim, no versículo 5, ele diz: quanto aos que se desviam para sendas tortuosas,
o Senhor leva-los-á ou os levará juntamente com os malfeitores. Quem são os malfeitores? São os que não são justificados, não são bons, não têm um coração reto. Por isso são malfeitores, ou seja, quem faz coisas más, ou seja, os ímpios, que amam os seus pecados, amam fazer o mal. E cuidado, amar o pecado não é alguém que sai dizendo assim: eu amo pecar. Eu nunca vi alguém que diga isso. Não estou dizendo que não exista. Mas é porque as pessoas pensam, nós brasileiros achamos que as palavras indicam tudo, né? Então, dizer eu te amo é amar a pessoa. Por isso muitos maridos pecam contra as esposas e contra a família. Dizem, eu amo minha família, mas não cuida da família, não protege. Então que amor é esse? Não tem amor nisso. Do mesmo jeito, amar o pecado não é alguém que diga eu amo o pecado. Alguém pode dizer eu odeio o pecado, mas ainda assim está amando. Como é que a gente sabe isso? Pela sua prática de vida. Pela sua prática de vida. Como você vive? Qual é a relação da sua vida com o pecado? É uma relação de inimizade, de briga? Ou é uma relação de aceitação, de convívio amigável? Se a sua relação com o pecado é uma relação de briga, de inimizade, de tristeza com o pecado, então é uma grande indicação de que você realmente tem fé em Jesus Cristo. Mas se a sua relação com o pecado, adultério, pornografia, mentira, falsidade, homossexualismo, prostituição, vícios, qualquer que seja, se é uma relação amistosa, de aceitação, então você ama o pecado. Você e o pecado são um parceiro ideal. Peça logo o divórcio, enquanto Jesus Cristo pode providenciar esse divórcio entre você e o pecado. Do contrário, muito em breve, você dirá para o pecado: casados para sempre. Você e o pecado. Divorcie-se dele com urgência. O texto diz: aos que se desviam todos os dias é um bom dia de ter fé. Todos os momentos é um momento de ter fé. Quando tudo está tranquilo é um bom momento de ter fé, senão você esquece do Senhor. Quando a crise vem, é um bom momento de ter fé. Minha internet caiu um pouquinho, mas já voltou. Portanto, todo tempo é tempo de ter fé. Não caia nessa tolice de achar que existem melhores momentos para ter fé. Todo tempo é tempo de ter fé. Se você disser assim, tá bom, já entendi que esse texto aí não vai servir para mim não, eu quero só ter um pouco de fé agora, então eu vou só usar o Salmo 91 mesmo. Então vamos rapidamente no Salmo 91. Salmo 91, o que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, diz ao Senhor, meu refúgio e meu baluarte, Deus meu em quem confio. Olha só, de novo, o que habita no esconderijo do Altíssimo. É esse texto que vai chegar lá na frente, no versículo 4, e dizer, no versículo 5, não te assustarás do terror noturno, nem da seta que voa de dia, nem da peste que se propaga nas trevas, nem da mortandade que assola ao meio-dia. Caiam 1000 ao teu lado e 10.000 à tua direita, tu não serás atingido. Eita, que agora eu tô com fé. Saia dessa. O texto está falando que isso é para aqueles que habitam no esconderijo do Altíssimo. Aquele que descansa na sombra do Onipotente, naquele que considera o Senhor. O versículo, o texto todo deixa muito claro. Versículo 9 diz: pois disseste, o Senhor é o meu refúgio, fizeste do Altíssimo a tua morada. Aqui está uma casa boa para ficar todo o tempo, tenha coronavírus ou não, o Senhor. Faça dele a sua morada.
então você pode descansar nesse salmo. Se não, não vai te servir de nada, de amuleto, de tradição, de pensamento positivo. Não serve. É bobagem. Então, ou você faz do Senhor a sua morada, para você morar no Senhor, com o Senhor e Ele morar em você, ou não te serve de nada. É tolice, é perder tempo. Não caia nessa. Mas talvez você diga, tá bom, pastor, já vi que o Salmo 125 realmente é só para um pessoal que realmente confia, com tudo que tem se escora no Senhor. Eu realmente não tenho isso não. Estou vendo que o Salmo 91 também é para quem faz do Senhor a sua morada. Eu não quero a morada dele não. Eu queria fazer dele um hotel, né? Quando eu precisar eu vou lá. Eu alugo uma sala, uma pousada para ir lá e quando eu quiser sair eu saio. Não funciona. Então tá bom, eu vou ficar só com o Salmo 23 mesmo. Nesse momento eu preciso me agarrar a alguma coisa, pastor. O senhor já me arrancou o Salmo 125, já me arrancou o Salmo 91. Por favor, deixe menos o Salmo 23 para mim. Vamos para lá. Salmo 23. Esse quase que não precisa abrir a Bíblia, né? O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso, refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Prepara-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unge a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Acabou, né? Esse salmo é para quem habita na casa do Senhor para sempre. Não é para quem quer ter só um momento lá para se abrigar, não. A relação da fé com Deus, pessoal, não é uma estalagem, não. Que a gente está viajando e aí vem um temporal, a gente procura logo um abrigo, pronto. Passou o temporal, a gente sai. Não é. Não funciona assim. Saia dessa. Então, estamos num momento de temporal. Aí o que acontece? Todo mundo agora corre para Deus. Até a famigerada, a descrente Rede Globo, agora está falando de fé. Porque é um momento de crise, está chovendo, é as pragas do Egito, né? O povo tem dito aí, então está chovendo pedra. Então vamos lembrar de Deus, fazer pensamento positivo, amuleto. Isso não serve de nada, minha gente. Daqui a pouco, para quem quer uma fé assim, daqui a pouco está mesmo uma desgraça. Tudo longe de Deus. Essa fé não serve. A fé é um compromisso, é uma morada. Olha o Salmo 23. Para quem é o Salmo 23? É para quem pode dizer o mesmo que o salmista disse. O Senhor é o meu pastor. O que é um pastor? 2 trabalhos de um pastor: alimentar e guiar. Você se deixa alimentar por Deus? Quando foi a última vez que você pegou a Bíblia para alimentar a tua alma? Me diz, pensa nisso, aliás, não me responde não, pensa nisso. Então ele não é o seu pastor, você não deixa ele alimentar. Você se alimenta de pornografia, você se alimenta de tudo que é pecado, você se alimenta de tudo que você quer, de modismos, e agora vem clamar ao Senhor como pastor? Um pastor é aquele que guia, ele diz, olha, vamos nessa direção. Isso é um pastor. O pastor vai na frente guiando as ovelhas. Você tem seguido a Deus onde ele diz para ir? Então esse salmo não serve para você se você não o segue. O Senhor é o meu pastor. Eu vou por onde Ele diz para ir. Então esse salmo é para você. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Você repousa? Ou nesse momento você está em crise porque parece que o mundo vai acabar? Aqueles que creem no Senhor, mesmo nessa crise, estão em pastos verdejantes. Alimentados, cuidados, guardados. O texto diz: refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça. O Senhor nos guia por caminhos de justiça. Você anda nele? É caminho de justiça o que você tem andado na sua vida sexual? É caminho de justiça o que você tem andado no que diz respeito aos vícios?
Então, se é caminho reto e de justiça, é o caminho do Senhor. Mas se não é, não use esse salmo para você. É tolice, não serve. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. Aqui está uma questão. Você está com medo de morrer? Então o Senhor não está contigo. Porque quem está com o Senhor não tem medo de morrer. Como é que você pode ter medo da morte se você está habitando com aquele que venceu a morte? Me explica a lógica disso. Aquele que segurou no teu ombro e disse assim: ei, filhão, eu venci a morte, viu? Fica tranquilo. Mesmo que você enfrente ela, eu te ressuscito. Pronto. Então, se você está com pânico, com pavor da morte, é um grande indicativo de uma fé muito imatura ou fé nenhuma. Pense nisso. Resolva o seu problema de morte enquanto há tempo. E só dá para resolver antes dela vir. Queira resolver depois não, porque depois não tem mais jeito não. Versículo de número 6. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida. Oh, coisa boa, é isso aí que eu quero, não é o que você quer, não é? Depois diz: e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. O Senhor faz com que bondade e misericórdia sigam o indivíduo para quê? Para ele fazer o que quiser da vida? Claro que não. Afinal de contas, Deus não é um gênio da lâmpada, como muita gente pensa. Eu estou com Deus, Ele me protege, Ele vai cuidar de mim, vai fazer tudo o que eu quero. Não, isso não é Deus, você está confundindo as coisas. Isso não é Deus não, isso é um servo. Você está confundindo Deus com um servo. Você está trocando as bolas. Você está se colocando na posição de Deus e Deus na posição de servo. Então Ele fica te adorando, te bajulando. Não é isso? Porque Deus não é isso. Deus é autor de todas as coisas, Criador, Todo-Poderoso, Santo, 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 e por isso nós, criaturas, o adoramos, o engabamos, como se diz em crioulo da Guiné, o bajulamos, pois ele é digno dessa adoração, de ser exaltado, ele é. Então, quando ele faz com que bondade e misericórdia nos cerquem, ele faz isso para que nós habitemos com ele. E habitarei na casa do Senhor para todo sempre. E nota, é habitar com ele para todo sempre, não só no momento de medo, para todo sempre. Portanto, meus irmãos, nesse momento de crise, avalie sua fé. Avalie sua fé. Você tem crido no Senhor? Tem superado o pavor da morte? Está em paz? Está em casa por outros motivos que não é o medo da morte? Está em casa por prudência? Está em casa por obediência às autoridades? Está em casa por amor à sua família, amor à sua vizinhança? Beleza, estamos juntos nisso e eu creio que isso é fé. Agora, você está aí por medo da morte? Vem para Jesus hoje. Aproxima dele hoje. Peça perdão a ele hoje. Mesmo se você for de uma igreja evangélica há muito tempo, mesmo que se você se diz cristão há muito tempo, venha hoje e diga para ele: Senhor, eu estava vivendo enganado e eu te agradeço por essa crise, porque ela tirou o véu do meu rosto e me mostrou que eu estava vivendo uma fé falsa. Eu continuo tendo o maior medo de ir para o inferno. Eu continuo tendo medo da morte. Me ajude na minha falta de fé. Me ajude, me santifique, arranque os pecados de mim. E Ele certamente fará. A você que de repente nunca pensou nessas coisas, já ouviu por alto, meu amigo, minha amiga, aceite o convite das Escrituras. Aceite o testemunho desse pecador. Eu já andei nesse caminho tortuoso. Já desviei meu caminho da senda reta. Mas graças à bondade do Senhor, Ele me reconduziu, graciosamente. Trouxe a fé verdadeira, me justificou, me santificou, me trouxe para Ele. Pense nisso. Essa crise vai passar. E se você, assim como os demais jornalistas,
tem falado de fé só por causa desse momento, então quando esse momento passar, essa sua fé também vai passar e ela não te valeu de nada. Um dia o Senhor vai voltar, sim. E essa fé falsa, fé momentânea, não te servirá de nada naquele dia. Hoje ela te serve como um analgésico. Mas você sabe que dor de cabeça volta. E você vai precisar de outra dose dessa fé falsa. A fé bíblica, a fé em Deus, a fé que Jesus Cristo dá, ela vem de uma vez para sempre. Como Ele é bom, Ele pode até usar um momento como esse de crise para mexer nas tuas estruturas e te fazer então se voltar para Ele. Mas Ele faz isso para que você possa habitar na casa do Senhor para todo sempre e não só para um momento. Eu te convido a fazer isso. Caro irmão, fortaleça-se cada dia mais nessa fé eterna. Caros amigos, aceitem o convite. Vamos orar. Nosso grande Deus, no nome de Cristo Jesus, mais uma vez queremos te exaltar e te agradecer por esse momento, onde a tua palavra foi aberta e nela meditamos, refletimos. Ó Deus, te peço pelo teu povo, fortalece o teu povo, Deus, amadurece a fé do teu povo. Usa as brasas desse momento de crise para isso, para aquecer o coração do seu povo, para que o amor cresça, a confiança cresça, para que o teu povo confie no Senhor, ou seja, com tudo que tem se escorem no Senhor, que vivam no Senhor para todo sempre. Quanto àqueles que ainda não estão entre o teu povo, aqueles que têm vivido iniquamente, pecadoramente, e são insensíveis quanto a isso. Ó Deus, usa essa situação para assombrá-los, e uma vez assombrados possam se voltar para ti com honestidade, e que recebam a fé verdadeira, aquela que não é um momento, não é um amuleto, não é uma tradição, não é um pensamento positivo, mas é uma vida transformada para todo sempre. Eu sei disso, Senhor, eu sei disso. O Senhor fez comigo e com milhares de milhares por toda a terra. Te pedimos, ó Deus querido, que com sua bondade proteja o seu povo, proteja a sua criatura. Olha para o Brasil, para a América do Sul, para a América do Norte, para a Europa, Ásia, e não esqueça do querido continente africano. Ajuda que essa crise passe no mundo, ó Deus, mas que fique a verdadeira fé no coração dos homens. Ajuda-nos a todos confiarmos no Senhor. Em nome de Cristo Jesus oramos. Amém, Senhor. Queridos, a todos uma boa noite e que o bondoso Deus nos abençoe a todos. Um abraço.